Eu queria lembrar a vocês aqui a frase que eu já citei várias vezes, do Hugo von Hofmannsthal, o poeta austríaco, que diz que nada está na política de um país que primeiro não esteja na sua literatura. É evidente que a literatura aqui tem que ser entendida em sentido amplo, né, abarcando todas as produções escritas da alta cultura. É ali que você vai ver, vamos dizer, a raiz de todos os movimentos, de todas as correntes históricas que acabam, vamos dizer, se materializando e ocupando um espaço público e determinando o curso dos acontecimentos. Como, em geral, os analistas políticos, e sobretudo os políticos profissionais, líderes empresariais, etc., etc., não têm cultura suficiente para acompanhar isso, então eles não conseguem perceber qual é a linha causal por onde as coisas vêm. A gente pode antecipar, através da investigação da alta cultura, você pode antecipar com 70, 80 anos de antecedência o que vai acontecer na política e na sociedade em geral. Então, quer dizer, a força decisória dos debates entre filósofos é uma coisa que, para o cidadão comum, para o homem sem cultura, é uma coisa inimaginável. Mas que, na verdade, é uma coisa muito simples. Ninguém pode fazer aquilo que ele não consegue pensar. E ninguém consegue pensar aquilo que ele não tem instrumentos linguísticos, lógicos e técnicos para pensar. Quem forja esses instrumentos são exatamente os filósofos, né? E também os escritores, quer dizer, criam os instrumentos linguísticos e instrumentos cognitivos que abrem possibilidades. Essas possibilidades podem ser, às vezes, coisas muito promissoras, mas também podem ser possibilidades abissais. Várias dessas possibilidades abissais foram abertas por esses filósofos que nós viemos estudando nos últimos dias, né, com base no texto do Dardo Scavino, que é, eu acho, um primor de apresentação disso. Quer dizer, embora ele goste de tudo isso, né, e não perceba o caráter catastrófico da coisa, ele apresenta a sequência de desenvolvimento de certas correntes filosóficas de maneira muito bem organizada. Por exemplo, quando nós vemos esse dia discutindo com alguns amigos meus essa questão, vamos dizer, da educação no Brasil e no mundo, onde se tornou praticamente impossível ensinar crianças a ler. E nós podemos rastrear a origem disto, a origem deste fenômeno, não só nas teorias e métodos educacionais que foram postos em circulação desde uns 50 anos, mais ou menos, mas nas suas raízes mais remotas no pensamento filosófico, sem o qual esses métodos jamais teriam podido emergir. Quer dizer, métodos e práticas educacionais não surgem do nada. Quer dizer, você tem que ter um anteparo cultural, você tem que ter um terreno culturalmente preparado para isso. Então você rastreia as discussões entre filósofos e você vai ver qual é a desgraça daqui a 50 anos, 100 anos. Aí, por exemplo, se você medir as consequências políticos sociais, jurídicas, educacionais, do kantismo, é um negócio em que não acaba mais. Kant lançou uma semente, aquilo foi criando porcaria, e não acaba mais. Por quê? Kant cria uma moldura cognitiva da qual as pessoas não conseguem sair. Quer dizer, Ortega y Gasset ele falava da jaula kantiana, ele foi prisioneiro da jaula kantiana durante muitas décadas, né? Esta jaula é como se fosse, vamos dizer, uma pegadinha mental. Né? Sempre que eu leio Kant, eu me lembro da parte da Divina Comédia, em que o Dante ouve o diabo fazendo umas explicações e o diabo diz para ele: forse tu não pensava que eu lógico fosse. Quer dizer, você não sabia que eu também era um lógico, um praticante, um conhecedor da ciência da lógica. Né? O diabo é um conhecedor da ciência da lógica muito melhor do que nós. Tá certo? Então ele é capaz de fazer certas pegadinhas das quais você não consegue sair verbalmente. Ainda que, digamos, existencialmente, até intuitivamente, você sabe que aquilo está errado, que ele é falso, você não sabe como sair. Né? E, evidentemente, todos os obstáculos criados pelo kantismo ao conhecimento da realidade objetiva, eles se impuseram de tal modo que ainda não pararam de desencadear consequências filosóficas. Algumas dessas foram as que nós viemos estudando. Derrida, Wittgenstein, Richard Roth e outros. Do ponto de vista das consequências que isso teve para a educação, nós podemos destacar, sobretudo, a ideia do Wittgenstein, que se impregnou pelo mundo inteiro daquilo que ele chama jogos de linguagem. Ele diz o seguinte, que, em geral, as filosofias da linguagem e a lógica, sobretudo a lógica de Frege, está baseada numa concepção na qual o referente da linguagem é algo do mundo exterior, um objeto do mundo exterior.
E que isso só acontece se nós tomarmos como modelo da linguagem o que seria aquilo que Karl Bühler, que ele não cita, chama a função denominativa, quer dizer, dar nome às coisas. Eu vou lembrar, para isso ficar claro, eu preciso lembrar um pouco o Karl Bühler. Karl Bühler dizia que a linguagem tem 3 funções. A primeira função denominativa, que é dar nome às coisas. O segundo é a função expressiva, que é manifestar os nossos estados interiores. E o terceiro é a função apelativa, que é agir sobre a pessoa do interlocutor, ou sobre o público. Tá certo? Só que, na perspectiva de Karl Bühler, essas 3 funções, elas eram dependentes umas das outras, e, sobretudo, a função denominativa tinha uma prioridade. É fácil você perceber que a função denominativa pode funcionar sozinha. Por exemplo, se você diz um quadrado tem 4 lados, isso não depende absolutamente da função expressiva e nem da ação que você deseja desencadear sobre o seu interlocutor. Quer dizer, a função expressiva e apelativa são aqui neutralizadas e a função denominativa funciona por si. Agora, as outras 2 funções não podem operar jamais sem a função denominativa, porque senão as palavras não significariam absolutamente nada. Tá certo? Por exemplo, se eu digo um palavrão para um sujeito, vai tomar naquele lugar. Tá certo? Se ele não sabe a que eu estou falando na esfera denominativa, ele não pode sequer se sentir ofendido. Do mesmo modo, se eu tento expressar os meus sentimentos, o sentido das palavras que eu estou empregando na função expressiva é o mesmo que tem na função denominativa e depende dela. Agora, quando Wittgenstein inventa a teoria dos jogos de linguagem, essa teoria repete o Karl Bühler. É igualzinha a do Karl Bühler, não tem diferença nenhuma. Só que ele trata várias funções, ele aponta várias e não somente 3, ele trata como se fossem totalmente independentes umas das outras. Então, ele diz que quando você sai da clave, que o Karl Bühler chamaria denominativa, você já não pode mais dizer que as palavras têm referentes em objetos do mundo exterior. Por exemplo, então, portanto, você não pode dizer que as afirmações são verdadeiras ou falsas. E ele dá um exemplo. Ele diz, quando um juiz de paz, ou o sacerdote diz, eu vos declaro marido e mulher, ele pergunta, isso é verdadeiro ou falso? Isso saiu completamente da esfera do verdadeiro e falso, e, portanto, não estamos na função denominativa. A função denominativa, para ele, está neutralizada. Karl Bühler diria, sim, você está usando a função apelativa, porque se você está dando uma ordem, você está declarando algo que deve ser feito a partir daquele momento, ou que deve ser reconhecido pelo casal e pelos ouvintes a partir daquele momento, você está nitidamente na função apelativa. Quer dizer, você está exercendo uma ação sobre o interlocutor, sobre o destino público. E esta função apelativa não poderia funcionar se marido não significasse alguma coisa, se mulher não significasse alguma coisa, se declarar não significasse alguma coisa. Portanto, você está na clave apelativa, mas você continua dependendo da denominativa sempre e sempre. E o Wittgenstein, que, parênteses, eu considero uma besta quadrada, é um homem que não tinha sequer inteligência elementar, quer dizer, não tinha intuição da realidade mais elementar. Note bem que as faculdades mais complexas, faculdades lógicas mais complexas, podem se desenvolver num imbecil. Quer dizer, uma pessoa que não tem senso de realidade. E o Wittgenstein era exatamente isto. Tá certo? Então, não é uma pessoa que mereça respeito como filósofo. É um autor de pegadinhas. Tá certo? E esta é uma das pegadinhas. Existem vários jogos de linguagem, tá certo? E vários deles você não tem referência ao mundo objetivo. Tá certo? Então você está fora da clave denominativa. Você jamais pode sair da clave denominativa, porque se não há um referente externo, também não pode haver nem expressão de estados interiores e nem ação sobre o interlocutor. Então, um exemplo, que aliás o próprio Dardo Scavino ele dá aqui no livro, ele diz o seguinte, por exemplo, se um jornalista escreve, o ministro tal é psicótico, então ele diz, o ministro não acusará o jornalista de ter mentido, mas de tê-lo insultado. Ora, pelo critério antigo, no critério tradicional, você dizer que um psicótico é psicótico não é ofensa, na verdade. Está apenas dizendo a verdade. Tanto que em todas as legislações do mundo existe uma exceção da verdade. Por exemplo,
o Índio da Costa diz que o PT tem ligações com as Farc, o PT o processa, ele chega lá, mostra as ligações, pronto, acabou, isso chama-se exceção da verdade. Acontece que, graças à influência cultural e acadêmica da teoria dos jogos de linguagem, a ideia do insulto passou a ser considerada independentemente da realidade factual. E, por exemplo, no Canadá já tem uma lei que, se você diz alguma coisa contra a pessoa, se ela se sentiu ofendida, você será punido, mesmo que a acusação seja verdadeira. Quer dizer, você chama um ladrão de ladrão, ele disse, magoou. E você, então, vai pra cana porque magoou. Você está entendendo? Né? O sujeito, por exemplo, diz aí, o Olavo fala muito palavrão. E daí eu processo ele. Ele chega lá, mostra 500 gravações do Trot Speaker, mandando os caras para aquele lugar. Digo, não interessa, magoou. Então é assim, entendeu? Quer dizer, isso aí sai da onde? Sai da teoria dos jogos de linguagem. Quer dizer, isso leva várias décadas. Quer dizer, uma teoria dessa leva várias décadas para ela se converter numa lei ou num programa político, num meio de ação social. Mas é fatal que isso aconteça. Porque é a autoridade intelectual do filósofo que acaba determinando qual é, vamos dizer, a moldura, o quadro mental no qual as pessoas podem pensar e, portanto, no qual eles podem agir. E, então, o repertório de possibilidades cognitivas abertas na alta cultura é o que vai determinar o campo total de ação. É claro que nem todas essas possibilidades serão realizadas, mas se elas não forem abertas, ninguém vai perceber. Quer dizer, a função exatamente da alta cultura é abrir essas possibilidades, tá certo? Algumas delas, como eu disse, podem ser benéficas, podem ser promissoras, e outras podem ser infernais e abissais. Esta, evidentemente, é abissal, porque a coisa passa a ser crime não pela materialidade do ato, não pela intenção, e não pela veracidade ou falsidade do que você disse, mas pela reação da suposta vítima. Então, isso aqui, por exemplo, nos Estados Unidos já funciona para crimes de estupro, que aqui eles chamam rape. Né? Até aqui tem um conceito elástico chamado rape, que abrange tudo, desde sedução, quer dizer, você prometeu que ia casar com a mulher, transou com ela, e depois não casou, isso é rape. E você encosta um revólver na cabeça dela e diz, dá para mim, senão eu te mato, também é rape. Eu já acho uma coisa muito engraçada isso, né? Quer dizer, não tem a fineza de outras legislações que são um pouco mais sutis. Então, você vai ver que o critério, esse conceito de rape, se aplica simplesmente ao caso em que a mulher não gostou de transar com você. Quer dizer, não depende mais do ato, depende de como ela se sentiu. Ela se sentiu constrangida. Até os primeiros 5 minutos estava bom, depois ficou ruim, foi rape. Então, vira o estupro retroativo. Qual é a origem disso? Jogos de linguagem. Porque você não tem mais o referente objetivo. Tudo passa a depender, então, da reação subjetiva dos interessados. Então, é claro que isso aí é uma institucionalização da injustiça. Vocês devem lembrar o caso do Mike Tyson, né, da moça que foi no quarto de hotel do sujeito, né, para ver o quê? Para ver a coleção de selo. Então, daí transou e depois processou o cara e ele foi para a cana. Né? Então, nesses casos, você não pode sequer alegar a exceção da verdade.